Boa noite, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós, então, nesta quinta-feira, como de costume, iremos dar prosseguimento no nosso estudo dos Salmos. Vamos abrir, então, no Salmo de número 37, é o Salmo que nós estamos estudando no momento, e, então, ler o versículo 21 ao 26 hoje. Vamos tratar sobre essa porção do Salmo. Salmo 37, do versículo 21 ao versículo 26. Em reverência, com nossos corações voltados ao Senhor, vamos então orar, pedindo que Ele ilumine a nossa mente na leitura, na compreensão e na prática da Sua palavra. Vamos ao Senhor em oração primeiramente. Pai amado e querido, Deus bondoso, santo e justo, nos colocamos diante de Ti, Senhor, clamando pelo Teu socorro e pelo Teu auxílio na compreensão da Tua palavra, Senhor. Que Tu nos capacite, Pai, a ler com o coração quebrantado, a ouvir, Senhor Deus, a ser consolado, exortado e estimulado, Senhor Deus, pela Tua palavra, de maneira que ela molde, Pai, toda a nossa vida em honra e glória a Ti, Senhor. Nós Te suplicamos. Haja em nosso coração nesta noite. Nos ensina, Senhor Deus, acerca da piedade cristã com relação às finanças, Senhor. E nos instrui por meio da Tua palavra. Abre as nossas mentes, desperta a nossa alma, o nosso coração, de maneira que nós sejamos agradáveis a Ti em todas as coisas. É o que nós pedimos no nome santo de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, Senhor, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Vamos ler então do versículo 21 ao 26, meus irmãos. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Meus amados, nós temos discutido que Davi, então, está analisando aqui a prosperidade dos ímpios, e ele está exortando, então, ao justo que ele não se indigne por causa dessa prosperidade, que ele não sinta inveja por causa dessa prosperidade do ímpio, porque ela é uma prosperidade falsa. Exatamente porque o ímpio lança sobre as riquezas um valor altíssimo. O ímpio lança o seu coração a elas como se elas fossem um tesouro mais precioso. Davi fala, não, elas possuem um baixo valor. Davi nos ensinou, então, que quando nós nos indignamos porque eles acumulam riquezas e nós não, o próximo passo é o sentimento da inveja, é ter e ser o que eles têm e são. Depois, um abrandamento daquilo que é mal, dos atos que eles usam para poder adquirir as suas riquezas e da forma de vida, a forma como eles se relacionam com a riqueza em si. Isso vai conduzir o nosso coração a se afastar do temor de Deus e a ser amaldiçoado pelo Senhor. Então, Davi está argumentando aqui que o ímpio ele não teme a Deus, portanto não reconhece a Deus como Senhor, a quem o coração deve estar submisso e a vida inteira submissa. O ímpio não reconhece a Deus como Senhor de todas as coisas, portanto o que ele ganha, o que ele frauda, o que ele acumula, ele pensa que é dele e não de Deus. E todas as coisas, tudo pertence ao Senhor. O ímpio não reconhece a Deus como provedor dele, portanto não tem o coração grato ao Senhor. Ele é arrogante, ele pensa que ele está conseguindo o que ele consegue, ele se sustenta, ele se mantém. O ímpio, ele acumula as suas riquezas de maneira má, de maneira perversa, fraudando, de acordo com princípios de rebeldia, avareza, arrogância. E por isso, Deus os mostrará nessa terra, mas principalmente em um dia já marcado, que as riquezas elas têm um baixo valor, que o verdadeiro tesouro se encontra no Senhor e no relacionamento com Ele. Portanto, ele desaprova o caminho dos ímpios. Os ímpios, então, no final das suas vidas, verão que a riqueza ela não vale de nada e muitas vezes ainda durante a vida deles.
Mas principalmente quando o Senhor vier trazer acerto, ele vai desarraigar o ímpio da terra. Davi reflete que a vida é breve, que breve nós estaremos prestando conta da nossa vida ao Senhor. Tão logo, daqui a pouco, todos nós estaremos diante do Senhor, prestando conta da nossa vida, o que nós vamos apresentar a Ele. Vamos lembrar que no Evangelho, o homem que construiu muita riqueza foi chamado de louco, porque ele se devotou unicamente a isso e ele esqueceu que o único tesouro eterno e que permanece para sempre é o relacionamento com Deus, é o próprio Senhor. Né? Davi, então, ele vai nos mostrar que esses princípios de impiedade, né, com relação à avareza, o amor ao dinheiro, o apego às riquezas, esses princípios de não reconhecer a Deus como provedor, não ter a sua felicidade, a sua segurança nele, viver de maneira ímpia com relação às finanças, são princípios que podem estar escondidos no coração e às vezes camuflados por uma falsa piedade. Mas sempre que nós olhamos para a vida da pessoa e para a forma como ela se relaciona com as suas finanças pessoais, nós vamos ter uma amostra do que está no coração dela, do que está agindo aqui. A nossa vida prática, meus irmãos, seja em qualquer campo, revela o estado da nossa alma, a saúde da nossa alma. Se nós vivenciamos as áreas que o Senhor nos deu para nós administrarmos como fiéis mordomos a Ele de maneira impiedosa, isso revela que o nosso coração ele está preenchido por pecado e direcionado por pecado. Seja no campo do casamento, quando nós ignoramos a palavra do Senhor e vivemos de maneira impiedosa no nosso leito conjugal, nosso relacionamento com a nossa esposa, com as esposas com seus maridos, os filhos com seus pais também, né? A questão da filiação. A forma como nós trabalhamos revela aonde o nosso coração está, portanto o justo ele tem a vida totalmente submissa a Deus e o ímpio não. Isso vale também para as finanças. A forma como você utiliza as suas posses e administra as suas finanças revela aonde está o seu coração. Portanto, hoje o título do nosso sermão é o contraste da impiedade e da santidade nas finanças pessoais. O Senhor Jesus Cristo no Evangelho, de muitas vezes, e existem muitos textos, né? A nossa ideia é fazer uma reflexão mais prática, mais breve, nas quintas-feiras, mas eu convido que você abra em Mateus 6:24, onde o Senhor deixa isso muito claro. O Senhor ele mostra que o que rege, o que revela o nosso coração é exatamente a maneira como nós vivemos. E a vida está relacionada à obediência a Deus. Abre em Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Aqui nós temos ainda o Sermão do Monte. E dentro do Sermão do Monte, o Senhor vai tratar sobre finanças, sobre riqueza. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Portanto, o que Cristo está explicando aqui é que nós não temos como dizer ao Senhor: olha, Senhor, eu te amo, mas o meu bolso não pertence a ti. Se nós dizemos isso, nós na verdade estamos escondendo um princípio de idolatria. E Paulo diz que a avareza é idolatria. Né? O Senhor está dizendo que a forma como nós vivemos revela a quem nós servimos. Se nós vivemos com o coração entregue a Deus, de maneira que tudo nosso pertence a Ele, significa que inclusive Deus vai governar sobre as finanças. Agora, se nós vivemos de maneira aonde o nosso amor ele está localizado no dinheiro, nós não permitiremos que o Senhor seja Senhor sobre isso também. Nós não permitiremos, nós tentaremos fazer com que Deus ele não governe as nossas finanças. Existe um princípio de rebeldia contra Deus, ou seja, Deus é Senhor, só não manda no meu bolso. Né? Esse princípio é um princípio de impiedade. Se Deus não manda em algo, é porque você não reconhece como Senhor. Ele manda, né? Estou dizendo que o homem impede Deus de mandar alguma coisa. Ele continua reinando, mas se você quer impedir que ele reine sobre algo, se você vai viver em desobediência, em contrariedade aos seus decretos e à sua lei sobre essa área da vida, você está se portando como um rebelde e como alguém que não reconhece o Senhor como Senhor
como dono, como regente, como governador das coisas. Quando nós nos voltamos, então, para o Salmo 37, vamos voltar para lá, o Salmo 37. Davi, então, vai fazer uma lista aqui do versículo 21 ao 26, da forma como o ímpio se relaciona com as finanças e a forma como o justo se relaciona com as finanças. Nós vamos, então, fazer o seguinte: nós iremos apresentar a forma como o ímpio se revela com a finança e depois nós vamos tratar somente sobre o justo. Vamos dividir assim a exposição de hoje. A primeira coisa que Davi ele nos traz, a primeira marca de uma vida insensata e perversa, rebelde com relação às finanças, é o endividamento indiscriminado. A avareza está ligada a endividamento. Amor ao dinheiro está ligado a endividamento. É impressionante isso. Olha o que Davi diz. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. O que o salmista está lançando aqui é que o avarento, ele ama tanto dinheiro, ele é alguém que adquire dinheiro de maneira perversa, mas é alguém que também gasta o dinheiro de maneira perversa. Ele vive nas suas riquezas para poder ostentar, para poder revelar aos homens o quanto eles são poderosos e o quanto eles têm. E eles usam isso para saciar os seus apetites perversos e eles são indiscriminados nos gastos. É impressionante que os homens mais ricos são muitas vezes os mais endividados e que possuem a maioria dos credores. Ele possui grandes credores, muitos credores. Homens avarentos, eles são devedores compulsivos, eles são consumidores compulsivos. Como ele tenta preencher o buraco do coração por meio da idolatria ao dinheiro, e a única coisa que o dinheiro pode comprar são exatamente bens, então ele vai gastando isso indiscriminadamente para mostrar que ele tem poder relacionado à riqueza e ao dinheiro. É impressionante como eles se envolvem com fraudes, grandes endividamentos, gastos descontrolados, e nós não estamos falando aqui sobre um endividamento que pode aparecer por causa de um investimento sincero que muitas vezes deu errado, por causa de alguém que fez ali, controlou e fez de maneira sincera, de maneira regrada ali um investimento por causa de oscilação de mercado, alguma coisa do tipo, deu errado. Não, a gente está falando sobre apetite, sobre compulsividade, sobre gastos constantes, ostentação, o pagamento de valores altíssimos em coisas supérfluas, muitas vezes, e eles são alguém que tem riquezas e que pede emprestado. Olha só a contradição. É alguém que vive pedindo emprestado e não paga. O homem perverso é um péssimo pagador. É alguém que tem dívida e ele fala, quando der eu pago. Não, eles vão ter que esperar. Esse tipo de postura é a postura de um homem que é um amante do dinheiro. Ele ama tanto dinheiro que ele pega os dos outros, ele pega as posses dos outros, ele pega o valor dos outros e ele não paga. Ele fica para si, ele se apropria daquilo, né? De maneira que é necessário, às vezes, utilizar de força policial, força judicial, para poder fazer com que ele devolva. Ele é uma espécie de buraco negro, ele vai consumindo tudo que está ao redor dele de maneira lícita e ilícita, principalmente de maneira ilícita. O homem perverso ele tem um coração insaciável pelo gasto. Nunca o que ele ganha é suficiente. Sempre o que ele recebe é insuficiente para ele, ele sempre precisa de mais e mais e mais, e o seu buraco de dívida também vai aumentando. Isso é uma marca do homem avarento. Contraditoriamente, ele vive como um devasso no campo das finanças, ele deve a todos por causa dos seus gastos, da sua imprudência em lidar com o dinheiro, para mostrar poder, ostentar as coisas. A outra marca da avareza e do amor ao dinheiro é o egoísmo. O homem avarento ele não consegue dar a ninguém. Observe que diz, o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Né? Temos aqui, então, um contraste onde o ímpio, que tem muito, está pedindo emprestado para gastar mais ainda, mas o justo, que tem pouco, ele está atento à necessidade do outro e não a como ele vai conseguir mais riqueza. O foco é diferente.
O ímpio está olhando para como ele vai saciar os próprios desejos, para como ele vai conseguir mais dinheiro, e ele vai lá e empresta. O justo não, ele está atento para aquele que está necessitado, então a preocupação com ele está em servir, mas a gente vai tratar sobre o justo um pouquinho mais à frente. É o egoísmo. O ímpio ele não consegue dar, ele não consegue compartilhar. Como ele não entende que seu dinheiro é uma dádiva divina, ele também não entende que o dinheiro dele deve estar empregado para o socorro do próximo, para a ajuda, para fazer o bem. Ele não está preocupado com isso. Ele sempre inventa alguma desculpa, alguma dívida que ele tem, algum aperto, é alguém que está constantemente reclamando de dinheiro. Preste atenção nisso. O homem que ama a Deus, ele está preocupado com as coisas de Deus, em falar sobre as coisas de Deus, mas o avarento, ele tem a cabeça dele que perde a paz e ele está constantemente falando sobre dinheiro. O assunto é a pauta que rege o seu coração e ele não consegue ajudar a ninguém. E sempre é uma desculpa. Não, quando eu conseguir tal, quando sair tal dinheiro eu vou ajudar, quando eu vou tentar me esforçar aqui para ver se eu dou um jeitinho, aperto um pouquinho. É mentira, nunca sai. Nunca sai, nunca se vê a misericórdia naquele que ama o dinheiro. E quando faz, é por constrangimento social ou por algum outro interesse, nunca porque foi compassivo, O versículo 26 diz que o justo é compassivo, o ímpio não é compassivo. Ele não consegue se colocar no lugar do outro para poder lidar com o problema do outro. Nós não estamos falando aqui sobre uma doação indiscriminada e irresponsável. Muitas vezes fomentando vícios, fomentando preguiça. Não, nós estamos falando sobre uma necessidade real que existe e o ímpio ele não está nem aí para isso. O homem que ama o dinheiro não está, ele é egoísta, o dinheiro dele é para ele. O outro, se tiver alguma necessidade, que se vire. Uma outra marca que está ligada à avareza, ao amor ao dinheiro, à impiedade nas finanças, é uma falsa segurança nas finanças, nas suas posses. E, na verdade, ela é falsa porque esse homem constantemente está sob maldição. Olha o que o texto diz, versículo 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados, aqueles a quem amaldiçoa. Quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados, aqueles a quem ele amaldiçoa. O ímpio acha que ele é um homem abastado e superior aos outros, que ele está em uma condição melhor, porque ele possui finanças, porque ele possui posses. E a segurança do coração dele está depositada nisso. Mas essa é uma falsa segurança, porque a idolatria ao dinheiro aliena o homem de Deus, assim como qualquer idolatria. O homem que tem a sua vida devota ao dinheiro, ele é alguém que está alienado de Deus, ele não está preocupado com o seu relacionamento com Deus. E ele não vai abrir mão do seu dinheiro para ter relacionamento sincero e santo com Deus. Portanto, ele pensa que ele é muito bom, que ele está indo muito bem, que ele está progredindo, mas essa prosperidade é falsa. E Davi já havia argumentado sobre isso. Porque é uma prosperidade construída sobre a maldição do Senhor. O Senhor, ele está contrário à forma como esse ímpio ganha o dinheiro dele e ele utiliza o dinheiro dele, as posses dele. Ele pensa que é propriedade dele, mas é posse. É algo que é concedido, tudo pertence ao Senhor. E a forma como esse homem gasta, ela é tão perversa que ela só acumula maldição sobre esse homem. A maldição de Deus sobre o pecado está lançada sobre a vida de todos os homens. E esse homem, ele tenta fugir disso, ou ele pensa que ele vai conseguir se proteger do juízo de Deus por meio das riquezas. Por isso que é uma falsa segurança. Por ele ter muito, ele acha que ele manda, que ele é o dono da vida, que ele é o dono das coisas, mas não, Deus continua sendo governador e o juiz que está irado contra o homem. Se o homem não se voltar para Cristo, em quem de fato existe genuína segurança e genuína riqueza, esse homem ele continua sobre a maldição do pecado. O dinheiro aliena, ele abafa essa sensação de condenação sobre o qual a humanidade está. E esse homem, então, ele pensa que ele está indo muito bem, mas não, ele está sobre a maldição de Deus. Ele vai experimentar disso no juízo final. Portanto, a avareza traz uma falsa sensação de segurança. E é impressionante como é perceptível que a felicidade
e a segurança desses homens está depositada no dinheiro. Porque à medida que as suas finanças mudam, o humor deles também muda. À medida que as suas finanças mudam, as circunstâncias mudam as suas finanças, a paz dele também muda. E às vezes eles estão ali camuflados de piedade, mas na verdade eles querem utilizar Deus para ganhar mais dinheiro. E quando o dinheiro vai embora, a fé deles também vai, diferentemente do justo, como nós vemos em Jó, que perdeu todas as coisas e disse: bendito seja o nome do Senhor. O avarento tem a paz e a felicidade ligada à conta bancária dele. Um outro ponto aqui que Davi vai falar sobre avareza e impiedade nas finanças é que um homem ímpio com relação às suas finanças, um homem avarento que ama o dinheiro, um idólatra do dinheiro, ele deixa para a sua posteridade uma herança maldita. Vamos ver aqui. Vamos ler aqui o versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se comprai, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. O que o salmista está dizendo aqui é que é impressionante como as riquezas elas são uma herança falsa, muitas vezes uma herança maldita, se for somente isso que alguém está construindo para o seu filho. Os homens avarentos e que amam o dinheiro, eles têm uma frase, um sentimento no coração deles que é muito perverso. É o seguinte: não, eu estou acumulando riquezas, porque eu quero deixar os meus filhos seguros. Eles estão transmitindo essa idolatria à sua geração. Eu quero deixar a minha geração bem, segura, confortável. Né? Esse é o pensamento que esses homens têm, e eles são idólatras e vivem para o dinheiro e vivem para poder acumular riquezas sobre esse pretexto. Mas, na verdade, tem duas coisas que acontecem. Ainda nessa vida, o acúmulo de dívidas que eles têm, porque geralmente eles pensam que são imortais por causa da sua arrogância, dissolve todo o patrimônio dele no final da vida. E aí, o que é herança, ele passou princípios perversos aos seus filhos, e esses filhos agora se verão mendigando o pão no dia difícil, no dia de crise, no dia de calamidade, quando as finanças são retiradas e as riquezas elas se dissolvem. Uma outra coisa que acontece é a possibilidade de, por não terem ensinado aos seus filhos o temor do Senhor, de como trabalhar piedosamente para ganhar, como gastar de maneira piedosamente para agradar o Senhor e prestar louvor e culto a Ele, o que fica é motivo de guerra, é motivo de intriga, e é dissolvido, esse patrimônio é dissolvido em prazeres, em má administração, em perversidade, de maneira muito rápida. E aquele que achava que deixaria alguma segurança aos seus filhos, o que ele deixou foi unicamente coisas materiais que se dissolvem rápido, que muitas vezes se dissolvem muito rápido nesse momento da sua morte, do seu falecimento, e quando a sua alma é condenada ao inferno, ele deixa então um princípio de condenação para os seus filhos. Ele deixou uma herança maldita, que é exatamente um ídolo. Ele deixou um ídolo para o filho dele, ao invés de um relacionamento piedoso que se volta para Deus e que faz com que as suas finanças sirvam ao Senhor, ao invés de serem dominados pelo seu dinheiro. Eles não ensinam fé, eles não ensinam temor ao Senhor, eles não ensinam obediência a Deus, piedade, santidade, eles ensinam que aqueles meninos e meninas, que as suas gerações devem servir também ao dinheiro, e o que rege uma boa vida é a excelência em conquistar riquezas, quando na verdade essas almas continuam sem Deus e, portanto, amaldiçoadas e condenadas. O ímpio, ele não ajuda o próximo, ele não ajuda ninguém, ele não contribui na sua igreja local, exatamente sobre essas desculpas perversas, né? De que ele está juntando riquezas, ele está com uma dívida, ele utiliza essas frases, essas desculpas ao longo de toda a vida, mas na verdade o que está sendo ali apresentado, o que está sendo revelado, é que ele é alguém dominado pela avareza, é um idólatra. Né? E a gente tem logo uma reflexão aqui, meus irmãos.
Nós vemos então aí esses 4 pontos relacionados à avareza. Alguém que vive endividado porque gasta descontroladamente, é alguém compulsivo que vive por prazeres e nesse relacionamento aí perverso. Alguém que é egoísta, né? Alguém que é egoísta, que não consegue ajudar e socorrer o próximo, ser compassivo, né? Ao contrário, é aquele que quando alguém chega na casa dele para pedir um prato de comida, ele tem uma gaveta já, né? Para botar o prato de comida dentro. É alguém que tem uma falsa segurança de bênção, quando na verdade está amaldiçoado porque ele está alienado de Deus e vive em rebeldia a ele. Ele também deixa para sua geração essa herança maldita de idolatria ao dinheiro, e essa herança ela fica desamparada ao ponto de mendigar o pão. Esse homem impiedoso, às vezes, ele está camuflado de religiosidade. É um ponto que nós, antes de fazermos a transição para o justo, precisamos citar. Ele vai para a igreja, ele ouve os sermões, mas ele diz, nas minhas finanças, Deus não manda. E a vida dele, mesmo ele estando na igreja, é marcada por esses pontos de impiedade. Portanto, é interessante nós notarmos que não interessa o que nós dizemos acerca de nós mesmos, mas o que a Escritura diz. Se essas marcas estão na nossa vida, nós precisamos urgentemente buscar o Senhor. É perceptível a dor que esse homem tem em ajudar alguém. E às vezes por constrangimento social ou pelo constrangimento dos irmãos, ele vai lá, contribui com alguma coisa forçadamente. A gente vê a dor no coração. É como se uma parte dele estivesse sendo retirada, porque o coração dele está no dinheiro, está nas riquezas. É alguém que sempre tem alguma desculpa, não honra os seus compromissos com Deus. É como Ananias e Safira. Eles são fingidos e fraudulentos nas suas ofertas cristãs. Eles vão ofertar exatamente para que os outros não pensem que ele não está contribuindo com nada. O coração dele em ofertar, em dizimar, em contribuir, em ajudar o próximo, não está preocupado com Deus. Na igreja isso se manifesta dessa maneira. Uma vez ou outra você vê a pessoa ali tocando no assunto, ou falando sobre contribuir, ajudar com as suas finanças, mas o coração dele não está em Deus. É perceptível isso, porque só vem por meio do constrangimento, não por meio da voluntariedade, que é uma marca da piedade, não por meio da alegria, muito menos como uma marca constante de alguém que é fiel ao Senhor nesse campo também. Dói, porque o coração dele está no dinheiro, e quando o dinheiro é entregue, é como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Não é assim o justo. Não é assim o justo. Primeiramente, o justo ele tem outros princípios que regem a vida dele, né? Como Davi muito bem já colocou aqui. Primeiramente, o justo reconhece a Deus como dono de todas as coisas, de tudo, sem exceção nenhuma. O seu fôlego, a sua saúde, o seu coração, a sua energia, o seu tempo, tudo pertence a Deus, nada pertence a ele. Ele então se vê como alguém grato ao Senhor e um servo de Deus que deve viver em submissão a Deus. Ele vê que ele precisa trabalhar de maneira agradável a Deus para ganhar riquezas de maneira piedosa, conquistar o seu sustento de maneira piedosa, mas ele é alguém que também entende que como o seu sustento vem de Deus, porque Deus é o meu provedor, Ele que me dá as coisas, eu também preciso gastar e empregar as minhas posses de maneira que é agradável a Deus, o meu Senhor, que é dono das coisas. Nós estamos falando aqui, então, sobre a piedade no ganho e a piedade no gasto, porque tudo pertence ao Senhor e é governado por Ele. Esse é o princípio, a doutrina da mordomia cristã. O crente se vê com temor no coração a Deus e gratidão, de maneira que ele deseja ser um mordomo fiel a Ele. E como é que eu sou um mordomo fiel a Deus? Observando a Escritura e como Ele exige que eu me porte. Volto a repetir, em todas as áreas da vida. Como o Senhor deseja que eu administre e crie meus filhos, cuide da minha esposa e também ganhe e gaste dinheiro. Isso está relacionado à administração do que pertence ao Senhor, a doutrina da mordomia cristã. Portanto, o justo ele vive de maneira totalmente diferente do ímpio. Tá? A primeira coisa, vamos voltar então nos versículos, é que Davi diz, o ímpio pede emprestado e não paga, alguém que está endividado e deve todo mundo e é arrogante quando é cobrado. O justo não.
ele não tem um coração voltado a como ele vai obter mais. Ele tem um coração voltado à necessidade do outro. Portanto, o justo é alguém que não vive endividado, ele é alguém regrado no emprego do seu dinheiro. Como existe um temor de Deus regulando a sua mente, o seu coração, e ele entende que o Senhor rege a maneira como nós devemos usar o nosso dinheiro, e isso deve ser de maneira piedosa, o justo, então, olha para aquilo que é essencial, ele é controlado, ele não entende que o dinheiro, as posses que o Senhor concedeu a ele, são para utilizar e para saciar desejos do seu coração. Ele não entende assim. Ele entende que ele precisa empregar os seus valores de maneira piedosa, no seu sustento, no sustento da sua família, no sustento do próximo, na contribuição ao Evangelho e ao reino do Senhor por meio da contribuição cristã que é ordenada por Deus. Né? São os versículos mais lidos na igreja, Malaquias e o livro de Malaquias e 2 Coríntios. Né? Malaquias 3 e 2 Coríntios 9. Então isso fica na mente dele. Todas essas questões, elas são governadas em direção a Deus. Portanto, alguém que não vive endividado. É alguém que não tem compulsão de gasto, porque o seu amor não está em adquirir, acumular e acumular e acumular. Esses homens que vivem dessa maneira, eles sempre vão dizer que eles têm o necessário. Os homens que vivem de maneira a acumular, eles vão dizer que eles nunca têm o necessário. É sempre justificado o gasto deles, mas é mentira. É mentira, é perceptível para o piedoso isso. Aquele que é grato é alguém que aprendeu a viver satisfeito com o que ele tem. Ele não está preocupado em como ele vai conseguir cada vez mais. É alguém que é grato a Deus pelo que ele tem. É alguém que tem temor do Senhor, entende que precisa ser prudente com relação aos seus gastos. E por isso ele vive a aplicação das suas posses à luz da vontade de Deus, dos princípios que devem reger os seus recursos. Então ele impõe limites e ele tem uma visão realista do que de fato é necessário. Ele não consegue dar 20 mil numa caneta. Ele não consegue dar valores altíssimos por questão de ostentação e de status. Ele não consegue ter um bloqueio no coração dele porque ele pensa que o que ele está pagando por status e poder e aparência diante dos homens, ele poderia estar aplicando em coisas piedosas, como é o segundo ponto, que é o socorro do próximo. Alguém que é compassivo. As tábuas da lei estão divididas em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, nós vivemos para o outro, para o serviço do Senhor e para o socorro e auxílio dos nossos irmãos, do nosso próximo. O senso de socorro ele é ativo no justo. Diferente do ímpio, que ele está olhando sempre como ele pode lucrar alguma coisa e ganhar, o justo ele está atento à dor do outro, à necessidade real do outro. E sempre que ele se depara com essa necessidade, mesmo ele tendo muito menos, como Davi já registrou aqui no Salmo 37, é alguém que sempre está ali para ajudar. O coração dele é constrangido pela dor do outro e ele toma essa dor para si, ele emprega então os recursos e ele sempre tem, é impressionante. Enquanto o ímpio é reconhecido por ter muito e nunca tem para poder socorrer e ajudar o outro, o justo é alguém que é visto como contentado, alguém que é visto como tendo o necessário, ele se satisfaz com o pouco que ele tem, mas sempre que aparece alguém necessitado, verdadeiramente necessitado, ele vai em auxílio do seu irmão e ele socorre, ele vai em auxílio daquele necessitado e ele ajuda, ele se compadece das pessoas. É impressionante quando nós chegamos em casas muito humildes, muito pobres e sempre tem espaço para mais um, sempre existe o desejo de compartilhar, de ajudar o outro, de não ver o outro passando dor. O justo, então, tanto quando o Senhor coloca ele sob alguma posse para poder utilizar para a glória dele, quando o Senhor coloca ele sobre poucas posses, em qualquer situação, ele sempre tem para ajudar. Mesmo quando você olha de longe e pensa que é escasso, sempre tem para compartilhar. Essa é uma das marcas do justo com relação ao uso, o emprego das suas finanças. O terceiro aqui é que enquanto o ímpio ele acha que ele é muito bom e que ele está indo muito bem porque ele tem muitas posses, o justo não pensa dessa maneira. Ele enxerga
que ele só vai bem se ele agrada a Deus. Ele enxerga que ele só está indo bem, que o coração dele só pode ter paz e segurança se ele de fato está com o coração depositado no Senhor, nas bênçãos do Senhor. Olha só aqui o que diz o texto. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. A confiança dele está em Deus. Ele diz, Senhor, tanto na fartura quanto na escassez, eu não ficarei desamparado. E não fica. Isso é uma promessa do Senhor. O Senhor ampara, ele se alegra do caminho do justo. E é isso que o justo tem como bênção do Senhor. É saber que o Senhor aprova o seu caminho. Aprova o que ele está fazendo. E aprova a forma como ele está se relacionando com as finanças. Não depositando a segurança e a fidelidade nelas, mas no Senhor. E aqui diz que, mesmo que o justo passe por um momento difícil, nunca ele está desamparado. O próprio Deus está presente em cada dia dele. Essa expressão aqui, que o Senhor firma os passos do homem bom, é que a cada passo que o justo dá, como o Senhor se agrada dele, como esse homem ele é fiel, ele está em um relacionamento genuíno com Deus, ele está amparado pelo Senhor, ele nunca ficará desamparado. Esse homem ele tem a sua satisfação em Deus, ele entende que a sua herança eterna, a sua maior herança, aquilo que não pode ser perdido, aquilo que não pode ser tocado, ele protegerá com todo o coração, é o seu relacionamento com Deus, o serviço ao Senhor. Deus é a sua herança e ela é uma herança eterna. E nessa herança nós temos o nosso coração plenamente satisfeito e alegre para toda a eternidade. O justo sabe disso. Ele fala como Jó, quando ele passa por momentos difíceis, tudo pertence a Deus. Deus dá, Deus tira, mas o importante é que ele é bendito e eu estou com ele perpetuamente. E o justo deixa para os seus filhos uma herança bendita. O que o justo ensina ao longo da vida para os seus filhos é o temor de Deus. Nós vemos Salomão fazendo isso. Nós vemos Davi fazendo isso com Salomão, perdão. Nós vemos ele dizendo, olha, o temor do Senhor é o princípio do saber. Ouve o teu pai, ouve o ensino da palavra, ouve, direciona o teu coração a Deus, porque é isso que importa. Deus é eterno, sem Deus o homem está condenado. Ele está sem Cristo, ele está escravizado pela vontade do pecado, da impureza, da maldade. Mas em Deus não, em Deus você encontrará redenção, refúgio, verdadeira segurança, uma herança perpétua no próprio Senhor, um relacionamento vivo com Ele. Deus é a herança do justo e é essa herança que Ele transmite para o seu filho, de que toda a vida do seu filho deve ser vivida em temor ao Senhor, e o seu filho então vive dessa maneira. Quando ele está dedicado em fazer com que seu filho conheça a Deus, esses princípios são lançados à vida dele. Princípios de piedade, de generosidade, de temor ao Senhor, de reverência a Ele, de entrega total a Deus na vida. E então, é muito interessante o que Davi diz aqui, que ele nunca viu a descendência do justo mendigar o pão. É alguém que aprendeu que deve viver diante do Senhor em todas as áreas da vida, inclusive da maneira como trabalha, para ganhar o seu sustento e emprega as suas finanças também. Portanto, mesmo que ele tenha pouco, ele tem, e ele não tem por causa da força do próprio braço. O que Davi está ressaltando aqui é que o justo, ele dá, o justo ele vai lá e ajuda, o justo vai lá e utiliza as suas finanças para agradar a Deus, ele contribui com o reino, ele ajuda ministérios saudáveis, o justo ele está constantemente empregando o seu pouco de maneira piedosa, e ele sempre tem, porque o Senhor é o provedor. O Senhor está utilizando esse justo como instrumento de justiça, santidade e piedade. Mas o ímpio não, ele quer acumular, e sempre está atormentado com relação a dinheiro, dívidas, finanças, e com a alma sendo conduzida ao inferno. É exatamente isso que Davi está dizendo. E isso é transmitido para os filhos. Isso é transmitido para os filhos. O Senhor abençoará a descendência daqueles que o servem, e o Senhor os sustentará os filhos com o coração que está devotado a Ele constantemente. Nós temos então
Para finalizar, algumas aplicações práticas aqui, eu gostaria de destacar duas. Primeiramente, as nossas finanças importam para Deus, sim. A forma como nós nos relacionamos com as nossas finanças, elas importam para Deus. Infelizmente, existe um abuso perverso no tratamento dessa questão. Homens impiedosos, falsos profetas, falsos mestres, que visam o enriquecimento, que visam também o dinheiro, o acúmulo de riquezas, têm enganado pessoas que também estão atrás disso, tá? E criado uma teologia que não procede de Deus. Mas somente isso, meus irmãos, somente isso que é o que eles vivem. Eles lançaram um constrangimento no tratamento desse tema das finanças. E os cristãos piedosos acham que esse é um tema que não tem que ser tratado na igreja. Isso é falso, isso é uma mentira. Cristãos se sentem constrangidos por causa de toda essa mídia, de toda essa perversidade que algumas falsas igrejas são reconhecidas, fizeram com que muitos crentes eles se calassem e eles removessem a palavra de Deus dessa área da sua vida. Mas isso é uma mentira. Nós não temos que nos sentir constrangidos quando nós tratamos sobre esse tema. Os pastores não devem se sentir constrangidos quando tratam sobre esse tema, porque o Senhor diz de maneira muito clara que o coração é tentado constantemente pelo dinheiro. Esse salmo de Asaf, constantemente o tema das riquezas, da finança e da piedade, no ganho e na administração delas é tratado na Escritura. Se a Escritura trata, não deve haver constrangimento pastoral em tratar sobre isso. Não deve haver constrangimento no crente em ouvir sobre isso, porque se houver, isso pode estar camuflando já uma idolatria que está se processando naquele coração e um princípio de avareza. Então, assim como a Bíblia lida sobre casamento, trabalho, e meditação bíblica, busca do Senhor nas Escrituras, oração, estudo, devocional com Deus, culto doméstico, todas as áreas da vida cristã, a finança faz parte do que a Escritura trata, ela faz parte da vida. E porque faz parte da vida, também deve ser regido e governado pela Escritura. E Davi está nos mostrando isso. Ele escrevia um salmo inteiro para poder falar sobre finanças aqui e para a piedade do coração se relacionando com elas. Essa é a primeira prática, então. Nossas finanças precisam ser regidas pela Bíblia, assim como todas as outras áreas. Isso pode ser um ponto de pecado na sua vida, atente para isso. Segundo, a nossa prática testemunha do nosso coração. Isso é verdade com relação a tudo. Os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos devem estar inclinados ao Senhor. E se com relação a finanças ele não está, isso está revelando pecado na nossa vida. A forma como nós vivemos, a forma como nós praticamos a vida cristã, fala sobre a forma como o nosso coração está, em que estado está o nosso coração. Portanto, algumas perguntas que Davi nos trouxe aqui sobre finanças pessoais à luz da Escritura. Primeiramente, a sua vida financeira, a forma como você lida com o dinheiro, testemunha que você é um mordomo fiel do Senhor, crente? Ou não? Você também tem dado desculpas e mais desculpas e é alguém que sente dor, constrangimento, é amargo para você. Doar para qualquer coisa, ajudar o próximo e contribuir com a sua obrigação como crente na igreja, que são as contribuições cristãs para a administração da casa do Senhor de maneira lícita, transparente e o avanço do reino de Deus. É sua obrigação. Não foi perguntado se você quer. O Senhor ordena, você tem obedecido a Ele nessas áreas? Você tem ajudado o seu próximo? Você tem tido misericórdia, compaixão? Você tem feito a sua contribuição cristã na igreja? Você tem agido com seu dízimo e suas ofertas? Você tem honrado ao Senhor com isso, aquilo que Ele ordena na sua palavra a você? Pergunte isso ao seu coração. A segunda pergunta aqui que nós gostaríamos de destacar é: se a sua vida inteira pertence a Ele, você tem demonstrado isso na forma como utiliza os seus recursos? Ou será que essas perguntas elas revelam que você é alguém que ama o dinheiro? Se você ama a Deus ou ao dinheiro, se o seu coração está tomado de avareza e de pecado com relação a essa área, não deve ser respondido por você. Deve ser uma resposta que provém da Escritura para o seu coração. É isso que Davi está destacando aqui. Se você está agindo de maneira santa ou perversa com relação às suas finanças,
Quem deve responder isso para você é a Escritura, por isso que nós estamos meditando isso. Portanto, existem perguntas ainda mais práticas que revelam esses princípios no nosso coração. Primeira delas, seguindo aqui o que nós meditamos, você é misericordioso? Você ajuda constantemente os outros? Segunda pergunta que nós já fizemos, você é fiel em relação aos seus deveres de contribuição cristã na igreja local, como o Senhor ordena? O que você tem lutado para deixar aos seus filhos? Qual é a sua preocupação? Qual é a principal preocupação do seu coração? Quando você olha para os seus filhos e para os seus netos, a sua principal preocupação é: eu preciso fazer com que eles conheçam ao Senhor e depositem o seu coração neles. Essa deve ser porque eu utilizo a minha força em relação àqueles que eu amo, ou o seu pensamento é: eu tenho que trabalhar mais e acumular mais para poder deixar eles seguros e bem? Essa é a herança que você quer deixar para os seus filhos e netos, somente acúmulo de riquezas. Pense sobre isso. Como anda o seu controle dos gastos? Você é alguém que gasta compulsivamente? Você está envolvido a acumular e acumular e acumular coisas supérfluas? Pergunte isso para a Escritura, o que é essencial. Converse com seus irmãos sobre se você tem vivido dessa maneira, de maneira compulsiva, devedora. Você é conhecido como um mal pagador, como alguém que constantemente está dando calote e, quando é cobrado, é arrogante em tratar com os seus credores. Você tem gastado com o quê? Faça essa pergunta para você. É uma das formas de você controlar as suas finanças e analisar o seu coração à luz da Escritura. Aonde está depositada a sua paz? A sua paz. Ela varia de acordo com o que varia o seu ganho mensal? Ela varia de acordo com o que varia a sua poupança, a sua conta, aquele dinheiro que está por sair, ter gerado ansiedade em você? Onde está a sua paz? Ela se encontra em Deus? Porque a paz que se encontra em Deus e excede todo o entendimento, como Paulo deixa registrado em Filipenses, é em momento de bonança e em momento de escassez. É em momentos de alegria e em momentos de tristeza que é experimentada de maneira santa. Você tem paz em momentos altos e baixos, as circunstâncias alteram, mas a sua vida com Deus permanece constante e aumentando, na verdade, progredindo, ou não? Ela está relacionada aos seus ganhos financeiros. Qual a fonte da sua alegria e satisfação? É Cristo. Seu coração ali está plenamente satisfeito em Cristo. A sua fonte de alegria é o Senhor. Essas perguntas, elas irão revelar de maneira sincera onde está o seu coração. Se você é um crente e você tem agido perversamente, de maneira infiel ao Senhor, na forma como tem lidado com as suas finanças, hoje é o dia de você romper com isso, de pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, me perdoa, eu sou teu, guia-me à luz da tua palavra, para que eu viva piedosamente com relação às minhas finanças também. Se você é um ímpio e tem depositado os seus valores nas riquezas, saiba que elas têm um baixo valor. A sua vida permanece sob a maldição do Senhor, porque você está vivendo de maneira rebelde a Ele desde o seu nascimento. Você é injusto, você é perverso, você não tem comunhão com Cristo. Portanto, você vai ser condenado, as suas riquezas não vão diminuir nenhum grau do sofrimento que você experimentará no inferno. Elas não vão conseguir amenizar nada a você, como o Senhor registra em Lucas 16, quando ele mostra ali o rico e o Lázaro. Viva uma vida piedosa, rompa com isso, busca a Deus, clama: Senhor, socorre-me, porque eu estou escravizado por esse ídolo. Socorre-me de maneira que agora eu sirva a Ti de maneira integral, inclusive com as posses que Tu me permitisse adquirir. Porque as suas riquezas não vão lhe sustentar no dia do juízo. Se você é um crente e à luz do que nós meditamos hoje, você tem sido fiel a Deus, permaneça, para que você testemunhe de que o seu coração não está no dinheiro. As críticas que são feitas a você, quando você ajuda alguém, quando você contribui para um ministério saudável, você aplica no reino do Senhor, você cumpre a sua obrigação como membro local, entregando as contribuições cristãs, as críticas que os ímpios e os falsos crentes fazem a você são críticas hipócritas, porque eles, na verdade, querem acumular para gastar de maneira ainda mais perversa aquilo que eles têm, como o Tiago deixa muito claro no capítulo 4, como o Tiago argumenta a nós. São homens que vivem
para acumular riquezas, porque eles amam o dinheiro e eles não têm um relacionamento sincero com Deus. Portanto, que o Senhor tenha misericórdia de nós e conduza o nosso coração a ser depositado na única herança perpétua e verdadeira, o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue por Deus ao seu povo para governar toda a vida do seu povo de maneira para redimir e trazer paz, para trazer organização, de maneira que por meio daquela vida Deus seja glorificado como provedor, sustentador, mantenedor do seu povo. Quando nós vivemos de maneira piedosa com as nossas finanças, nós estamos apontando para Deus, dizer toda a glória seja dada a Ele, tudo que existe pertence a Ele, tudo que eu tenho pertence a Ele, Ele é o provedor da minha vida, Ele é o sustentador do meu ser, da minha casa, da minha família, Ele é o único que pode garantir que a minha geração seja uma geração amparada e perpetuamente inserida no pacto com Ele, somente Ele é a porção, Ele é intocável, todo o resto é supérfluo, todo o resto pode ser retirado, mas o meu coração repousa nele e é Ele que eu quero que a minha família e a geração e todos que estão ao meu redor contemplem, por isso eu o servirei de maneira fiel em todas as áreas, inclusive com relação às minhas finanças. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos a Ele em oração. Pai amado e querido, Deus eterno e santo, nós te suplicamos, Senhor, que Tu haja em nosso coração por meio da Tua palavra, Senhor. Nós te suplicamos, ó Deus, que Tu gere em nós uma percepção bíblica sobre finanças, sobre posse, trabalho, gasto, Senhor Deus, como nós devemos aplicar os nossos valores à luz da Tua palavra, à luz do que Tu ordena, Senhor, de maneira piedosa, santa, misericordiosa, Senhor Deus, investindo, Senhor Deus, no Teu reino, investindo na igreja, em ministérios fiéis, cumprindo a nossa obrigação como membros locais, Senhor Deus. Nessa noite nós clamamos, livra o coração do pecado da avareza, Senhor Deus. Livra o coração do pecado da avareza, que nesses tempos, Senhor Deus, de pandemia, tem sido manifesto, Senhor, de maneira muito explícita, por pessoas que não têm sofrido, Senhor Deus, impactos financeiros e mesmo assim deixaram, Senhor, de contribuir com a Tua igreja, de ajudar os que são necessitados e estão padecendo ao seu lado, de investir, Senhor Deus, e cumprir as suas obrigações como membros de igreja local, Senhor Deus, camuflando a sua impiedade, Senhor Deus, remove, Pai, a avareza do coração. Guia o Teu povo para que em tudo glorifique o Teu nome, que choque o ímpio, Senhor, que traga confusão à mente dele pela forma como nós experienciamos as posses que Tu nos dá. Tu nos deu um coração grato, satisfeito em Ti, que repousa em Cristo e que nós possamos transferir às nossas crianças, não a idolatria que essa sociedade permanece, Senhor Deus, ao dinheiro, mas um louvor santo e uma adoração santa e um relacionamento santo contigo, Senhor. É o que nós pedimos, à luz da Tua palavra, Senhor, que penetre e produza transformação aos corações, que mostre ao ímpio, Senhor Deus, como as riquezas não sustentarão, Senhor Deus, nem mesmo nesta terra, quando a morte se aproximar, a doença, Pai, a crise, muito menos no dia do juízo, Pai, de maneira que haja libertação e conversão a Ti. É o que nós pedimos em Cristo Jesus, o Teu Filho amado, a verdadeira herança do Teu povo, ó Deus. Amém e amém.